Hoje eu vou falar umas verdades. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Bem, na verdade, hoje eu vou falar sobre os crimes de calúnia, difamação e injúria. Essa mini aula, ela serve para os alunos do curso de Direito e serve também para a vida das pessoas em geral, porque às vezes elas se equivocam ou desconhecem a lei quanto aquilo que elas podem falar ou não podem falar em se tratando da vida dos outros. Então vamos lá. O Código Penal tem 3 crimes básicos relativos à honra pessoal: calúnia, difamação e injúria. Calúnia é quando se imputa falsamente fato definido como crime. Crime é aquilo que está no Código Penal em outras leis, especificado como crime, como furto, como roubo, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, estupro, etc. Não basta para caracterizar o crime que o agente que se está investigando a conduta diga: você pratica furtos. Isso não é calúnia. Para caracterizar calúnia, a pessoa tem que especificar: você praticou o furto acontecido na casa do João semana passada. Aí sim, se o fato é falso, se quem está falando sabe que esse fato é falso, aí caracteriza a calúnia. Você imputar condutas desonrosas, que não criminosas, aí caracteriza outros delitos, conforme a gente vai ver na sequência. Mas vamos falar mais um pouquinho a respeito da calúnia. O parágrafo 1º do artigo 138 do Código Penal fala: na mesma pena da calúnia, a pena da calúnia é de 6 meses a 2 anos, além da pena de multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, aquilo que a pessoa falou, que é falso, a propala ou divulga. Ou seja, quem sabe que o caluniador falou é falso, sabe que aquilo que ele falou é falso e divulga, passa para frente, também pratica o crime de calúnia. É cabível a chamada exceção da verdade na calúnia. O que é essa exceção da verdade? Exceção é um modo indireto de defesa que os réus têm no processo penal. Quando você diz eu não fiz isso, é um método de defesa direto. Quando você diz eu não fiz, mas no caso da calúnia eu vou provar que aquilo que eu falei é verdade, isso se chama exceção da verdade. Você sustenta que aquilo que você falou é verdade. A exceção da verdade não vale para todos os crimes contra a honra. Vale sim para a calúnia. Então, se alguém fala, você praticou o furto no mês passado, naquela residência, e a pessoa fala, você está me caluniando no processo penal, vou te acusar de calúnia. Ok, me acusa de calúnia, que eu vou entrar com uma exceção da verdade. Eu vou provar que você praticou aquele crime. Então, isso é admissível no processo penal, na defesa da pessoa que é acusada de calúnia, vale somente a priori para os crimes de calúnia. Esse delito, para se caracterizar, ele exige que a pessoa saiba que aquilo é falso. O fato de uma pessoa levar para a autoridade policial uma notícia de um crime, isso não caracteriza o delito de calúnia. O segundo tipo penal que trata de crimes contra a honra é o crime de difamação. Ele é parecido com a calúnia, só que tem uma distinção. Na calúnia se imputa um crime à vítima. Na difamação se imputa um fato desonroso sério, mas que não se caracteriza como crime. Por exemplo, se alguém fala para outra pessoa casada, e pratica o adultério não é mais crime. Então, se você falar que uma pessoa praticou um adultério, especificamente, você traiu a sua esposa no dia específico, enfim, deu data, local para o evento, você pode estar praticando o crime de difamação. Tá, você se lembra que lá no crime de calúnia cabia a exceção da verdade, ou seja, o indivíduo que falou podia comprovar que a suposta vítima da calúnia realmente tinha praticado o crime. Agora, na difamação, isso não é possível. Na difamação, a exceção da verdade, ou seja, o réu que falou
só pode se defender dizendo: eu não pratiquei, eu não falei. Ele não pode falar: eu falei e eu quero provar a verdade, porque de fato este indivíduo estava traindo a esposa naquela situação. Por que o código não dá essa oportunidade? Não dá essa oportunidade para evitar que a comunidade se transforme em uma bagunça de uma pessoa falando contra a outra. Somente é possível a exceção da verdade nos casos de difamação quando se trata de servidor público. Se se trata de servidor público, se imputa a ele um fato desonroso na função, e é possível, em caso de acusação de difamação, a tal da exceção da verdade. Então, por exemplo, se imputa a alguém que alguém facilitou, não foi justo numa determinada situação, favoreceu um cidadão e desfavoreceu outro cidadão com alguma intenção. Caso isso não se caracterize crime por parte do servidor público, mas isso pode se caracterizar a quebra do princípio da impessoalidade, porque o agente público não pode favorecer um e desfavorecer um outro cidadão, como, por exemplo, na entrega de bens, etc., na entrega de combustível para uma pessoa realizar uma atividade pessoal, por exemplo, ou construir uma casa, etc. Então, ainda que não se caracterize como crime, o servidor público aqui, ele pode se alegar que ele praticou um ato imoral, ainda que não seja crime, pode ser uma infração administrativa, etc. Nesse caso, é possível a exceção da verdade. Quem falou pode até falar: o que eu estou falando é verdade. Finalmente, vamos ao crime de injúria. A injúria é o crime, vamos fazer a leitura para ficar mais claro. Injúria, artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, injuriar significa incomodar, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A maioria das condutas que as pessoas pensam que se trata de calúnia ou difamação se enquadra aqui na injúria. Então, quando se adjetiva uma pessoa do tipo: você é ladrão, você é um estuprador, você é um pedófilo, você é um corrupto, isso não caracteriza crime de calúnia nem de difamação. Calúnia e difamação exige um fato certo. Se falar: você estuprou uma menina de 10 anos, um fato certo, isso é falso, calúnia. Se falar: você é um estuprador de meninas, aí caracteriza o crime de injúria. Injúria, a pena de detenção de 1 a 6 meses, e ela também não admite a exceção da verdade. Por quê? Como é que se vai comprovar se uma pessoa é um ladrão, se uma pessoa é um estuprador? Isso é um adjetivo. Nem os juízes na sentença criminal condenando alguém que praticou um furto podem adjetivar os acusados. O juiz vai concluir: o cidadão, o acusado, praticou um furto. Jamais o juiz vai chamá-lo de ladrão. Se alguém praticou um estupro, o juiz não vai falar que o indivíduo é um estuprador, é um pedófilo. Ninguém tem o direito na sociedade de adjetivar pessoas. Então, mesmo que na cabeça de quem está falando isso seja verdade, ele realmente é isso, porque ele já tem 5 condenações por estupro. Ele é um estuprador, ele é um pedófilo. Ainda assim, a conduta é proibida. Não cabe a exceção da verdade. Finalizando, tenho que falar a respeito da possibilidade da retratação. A retratação é quando a pessoa, perante a justiça, ela desdiz aquilo que ela disse. E a retratação vai provocar a extinção da punibilidade do crime, mas ela não é aplicável a todos os 3 crimes contra a honra. A retratação é possível no crime de calúnia e na difamação. Não é possível na hipótese de injúria. Mas daí você deve estar pensando: poxa vida, então a pessoa fala o que quer, depois se retrata e fica por isso. Ok, extingue a punibilidade do ponto de vista criminal, mas a retratação é uma confissão de que se falou algo indevidamente. Nesse sentido, a pessoa que foi vítima da calúnia e da difamação, ela pode ingressar em juízo e obter uma indenização por dano moral.